Neste vídeo, exploramos uma das narrativas mais impactantes e controversas da Bíblia, encontrada nos capítulos 19 a 21 do livro de Juízes. É uma história que nos leva a questionar a natureza humana, a justiça e a própria fé. A narrativa começa com um levita que toma uma concubina de Belém. Após uma disputa, ela foge para a casa de seu pai. O levita vai buscá-la, e na volta, eles passam a noite em Gibeá, uma cidade da tribo de Benjamim. Durante a noite, homens perversos da cidade cercam a casa onde estão hospedados e exigem que o levita seja entregue a eles. Em vez disso, a concubina é entregue e abusada até a morte. O levita corta o corpo da concubina em 12 partes e as envia a todas as tribos de Israel, convocando-as a se unirem contra a tribo de Benjamim. As tribos se reúnem e exigem que os culpados sejam entregues. Mas os benjamitas recusam, resultando em uma guerra civil devastadora. A guerra quase extermina a tribo de Benjamim. Mas, no final, as tribos de Israel encontram uma maneira de garantir a sobrevivência dos benjamitas, refletindo sobre a complexidade da justiça e da misericórdia. Prepare-se para uma jornada sombria e perturbadora, mas também profundamente reveladora. Uma jornada que o levará às profundezas da alma humana e o fará questionar tudo o que você pensa que sabe sobre o bem e o mal, a justiça e a misericórdia. A história começa com um homem, um levita, viajando por terras perigosas. Ele busca abrigo na cidade de Gibeá, na tribo de Benjamim, mas encontra indiferença e hostilidade. A hospitalidade, um valor sagrado na cultura da época, é completamente ignorada. Mas a negligência não termina aí. Um velho, um estrangeiro como o levita, acolhe-o em sua casa. No entanto, a aparente segurança é quebrada quando homens maus cercam a casa, exigindo que o levita seja entregue a eles para satisfazer seus desejos depravados. O velho, em um ato de covardia impensável, oferece sua própria concubina em lugar do levita. A mulher, tratada como um objeto, é brutalizada durante toda a noite, abandonada à própria sorte nas mãos daqueles homens cruéis. Ao amanhecer, o levita encontra sua concubina morta na soleira da porta. A imagem chocante da violência gratuita o leva a tomar uma decisão extrema. Ele a corta em 12 pedaços e os envia a todas as tribos de Israel. Essa ação desesperada é um grito de justiça, um chamado à responsabilidade diante da barbárie que testemunhou. As tribos, horrorizadas com o ato e a história por trás dele, se unem para exigir justiça contra os homens de Gibeá. A tragédia da concubina do levita é um espelho sombrio da época, revelando a profunda desvalorização da vida humana. A mulher, criada à imagem e semelhança de Deus, é reduzida a um objeto, um peão descartável em um jogo de poder e perversão. Sua voz silenciada, seu corpo violado, sua dignidade esmagada, um testemunho brutal da capacidade humana para o mal, quando o coração se afasta da lei divina e da compaixão. Cada vida sussurrada pela própria respiração de Deus carrega em si um valor infinito. Mas em Gibeá, a escuridão prevaleceu, e a luz da divindade que reside em cada ser humano foi tragicamente apagada. A história da concubina é um lembrete atemporal da santidade da vida, da necessidade de proteger os vulneráveis e de tratar a todos com a dignidade e o respeito que cada um merece. É um chamado para olharmos para dentro de nós mesmos e para a nossa sociedade, questionando se realmente estamos honrando a imagem de Deus em cada pessoa que encontramos. Pois quando uma vida é desvalorizada, todas as vidas estão em perigo. Capítulo 3. O abismo da apostasia, a trilha sombria, que leva à perdição. A tragédia em Gibeá não aconteceu em um vácuo.
Ela foi o ponto culminante de uma lenta e insidiosa decadência espiritual que se espalhou por Israel como uma doença. As Escrituras nos dizem que, naquela época, cada um fazia o que lhe parecia certo. O povo se esqueceu das leis de Deus, dos ensinamentos dos profetas, da aliança sagrada que os unia. A fé, outrora uma chama brilhante que guiava seus passos, havia se tornado uma brasa fraca, quase extinta pela indiferença e pelo egoísmo. Afastando-se da fonte da vida, da sabedoria divina, eles se perderam em um labirinto de desejos egoístas e prazeres vazios. A bússola moral, antes apontada para o norte verdadeiro da justiça e da compaixão, girava descontroladamente, incapaz de discernir o certo do errado, o sagrado do profano. A história de Israel serve como um aviso atemporal para todas as gerações. O afastamento espiritual é um caminho perigoso, repleto de armadilhas e abismos. É um processo lento e gradual, que muitas vezes passa despercebido até que seja tarde demais. Quando nos esquecemos de quem somos, da nossa natureza divina e do nosso propósito no plano de Deus, abrimos a porta para o caos e a destruição. A história de Gibeá é um lembrete brutal das consequências da apostasia, da escuridão que envolve a alma humana quando ela se afasta da luz. Capítulo 4. Ecos da escolha. As marcas inadeléveis que moldam o destino. Cada escolha que fazemos, por menor que seja, envia uma ondulação através do tecido da nossa vida, criando ecos que reverberam no presente e moldam o futuro. Em Gibeá, as escolhas egoístas e cruéis de alguns homens deixaram uma mancha indelével na história de Israel, desencadeando uma série de eventos catastróficos. A violência brutal contra a concubina não ficou impune. A notícia do crime hediondo se espalhou como fogo selvagem, inflamando a ira das outras tribos de Israel. A demanda por justiça era unânime e implacável. Uma guerra civil sangrenta e fratricida eclodiu, devastando a terra e dizimando milhares de vidas. A tribo de Benjamim, cega pelo orgulho e pela recusa em entregar os culpados, lutou até a quase extinção. As consequências das escolhas daquela noite fatídica se estenderam por gerações. A culpa, a dor e o arrependimento se tornaram um fardo pesado para aqueles que sobreviveram, um lembrete constante do preço da violência e da desobediência. A história de Gibeá é um testemunho poderoso do poder duradouro de nossas escolhas. Ela nos lembra que somos arquitetos do nosso próprio destino, que cada decisão, cada ação, tem consequências que podem se estender muito além do momento presente. Capítulo 5. Além da escuridão. Encontrando a redenção no coração da tragédia. A história de Juízes 19 a 21 é uma das mais sombrias e perturbadoras da Bíblia. Ela nos confronta com a capacidade humana para a crueldade, a violência e a autodestruição. Mas, mesmo no coração desta narrativa trágica, podemos encontrar um vislumbre de esperança, um raio de luz penetrando a escuridão. Após a guerra, após a carnificina e a perda devastadora, o povo de Israel se viu diante de um futuro incerto. A tribo de Benjamim, quase extinta, enfrentava a possibilidade de desaparecer para sempre. Mas, mesmo em meio à dor e ao desespero, a centelha da compaixão reacendeu. As outras tribos, lembrando-se do pacto que os unia, buscaram uma maneira de redimir a situação e reconstruir o que havia sido destruído. Através de uma série de eventos comoventes, eles encontraram esposas para os sobreviventes de Benjamim, garantindo a continuidade da tribo e plantando as sementes da reconciliação. Esta resposta, embora imperfeita, reflete a misericórdia e a graça de Deus, sempre presentes mesmo nos momentos mais sombrios. Ela nos lembra que, por mais terríveis que sejam nossos erros, por mais profundas que sejam nossas feridas, sempre há a possibilidade de perdão, cura e um novo começo.
A história de Juízes 19 a 21 termina não com um ponto final, mas com um ponto de interrogação. Ela nos desafia a confrontar a escuridão dentro de nós mesmos e no mundo ao nosso redor, mas também nos convida a buscar a luz, a esperança e a redenção que estão sempre ao nosso alcance. A história de Juízes 19 a 21 é um espelho que reflete a complexidade da natureza humana, com suas capacidades para o bem e para o mal, para a compaixão e para a crueldade. É uma história que nos desafia a confrontar as trevas dentro de nós mesmos e no mundo ao nosso redor, mas também nos lembra que a luz da esperança, da redenção e do amor nunca se apaga completamente. Esperamos que esta reflexão sobre a história bíblica tenha tocado seu coração e oferecido novas perspectivas sobre a vida e a fé, que ela sirva como um lembrete constante da importância da responsabilidade, da compaixão e da busca incessante pela justiça e pela graça. Até a próxima, e que a luz da sabedoria ilumine sempre o seu caminho.